administrativa, aumentando ainda mais o ônus para o município. Eu acredito que nós e todos os pares aqui presentes estamos para somar. Vamos para somar. E como você soma algo? Não onerando ainda mais o município. A partir do momento que você onera o município, você está aumentando os gastos, está aumentando o custo. Nós não estamos num período de recessão. Talvez no ano que vem aumente a nossa receita. E aí sim nós poderemos criar. Hoje, nós não temos 917 cargos. Então o prefeito pode fazer o remanejamento desses cargos. O prefeito pode remanejar. O prefeito pode pegar a Secretaria de Governo e remanejar 6 funcionários, 8 funcionários, 10 funcionários. Nós temos a Secretaria de Governo, que tem uma ampla base colegiada, e isso pode ser remanejado para o vice-prefeito. Não é que eu discordo, eu discordo da criação de novos cargos no momento de transição. Criar novos cargos, onde você fala que o município passa por uma recessão e o prefeito da gestão passada deixou dezembro sem pagar os funcionários, é ir contra aquilo que nós pregamos. Nós não conseguimos pagar o salário de dezembro, por quê? Porque o município não tem arrecadação. É essa a alegação atual. O município não tem arrecadação, mas os vereadores criam 4 DGAs novos que oneram o município em aproximadamente R$40 mil por mês, o que dá um total de 12 meses de aproximadamente R$480 mil, que em 4 anos equivale a quase vale mais de R$1,5 milhão, que dá para construir uma creche, que dá para construir, o que não dá para construir com R$1,5 milhão? Aí eu vou onerar o município aumentando 4 cargos. E os cargos são consideráveis. Se vocês, talvez a população não tenha conhecimento, mas são 2 cargos de R$6.500, são 2 cargos de R$3.500. Está na hora, está no projeto. Então, eu gostaria que os nossos pares analisassem muito bem, no momento de transição, a criação de novos cargos.